A advogada Cidinha Borges e o sociólogo Moacir Pinto, de São José dos Campos, lançam no domingo, às 11 da manhã, o livro Diálogos na Pandemia. O livro trata das trocas de mensagem entre ambos pelo WhatsApp, com enfoque especial para os sofrimentos causados pela pandemia de coronavírus. Cidinha Borges fala da experiência de fazer o livro. Depois da decisão de fazer o livro, o processo nosso foi bastante interessante, porque eu trabalhei junto com o Moacir. E o Moacir, ele decide no minuto e no minuto seguinte ele faz. Ele foi um grande impulsionador dessa questão. Então a gente conversava de manhã, de tarde o Moacir já estava com uma coisa pronta. E como ele já tem muita experiência, porque já lançou outros livros, primeiro nós pensamos, vamos escolher a editora, depois já rapidinho veio a decisão de vamos fazer sozinho, nós vamos fazer digital, nós vamos fazer só escrito, rapidinho já veio a decisão de que nós vamos fazer um livro escrito. E o trabalho, como a gente já tinha alguma coisa guardada, porque a gente já vinha conversando, e mais sobre a pandemia, quase um ano, ele deu a ideia da gente pegar aquilo que a gente já tinha pronto. Eu produzi mais algumas coisas, ele também produziu mais algumas coisas, e a gente muito rapidamente fez o livro. Não a toque de caixas, mas porque, na verdade, quando a gente começou a trocar mensagens por WhatsApp, daí que surgiu o nosso livro. O nosso livro retrata como que duas pessoas conversaram durante a pandemia, que assuntos elas levantaram, né? Que sensações elas tiveram, que dores elas tiveram também, né? Como a gente já tinha essa parte, foi fácil depois compilar e terminar o livro. Quer dizer, fácil para o Moacir, que tem muita experiência. Eu confesso que quem dirigiu todo esse processo foi ele. Eu forneci material, eu ajudei quando ele precisou, mas esse livro saiu por conta de uma experiência muito grande dele e de uma tenacidade também. Para Moacir Pinto, a experiência com a criação do livro Diálogos na Pandemia realça 3 aspectos, a começar pelo registro histórico. E aí tem 3 sentidos interessantes. Uma primeira parte que deixa registrado para a história, quem quiser daqui 50 anos saber o que aconteceu na pandemia no Brasil, como é que foi, como é que ela se desenvolveu, tem uma leitura fácil de entender como é que isso aconteceu do ponto de vista de 2 pessoas esclarecidas, com as características minhas e da Si. A segunda é hoje, se alguém quiser, um estudioso, por exemplo, da ciência do comportamento, da psicologia, da psiquiatria, como é que as pessoas, seres humanos, reagiram na pandemia. Quiser estudar a partir do meu perfil, do perfil da Si, se lê o livro, como é que nós produzimos, inclusive, o livro traz esse registro. A terceira, que talvez a mais importante, que me deixou mais feliz, vamos dizer assim, como ser humano, como escritor, né? Foi vamos dizer, o lançamento da Si como escritora. 70%, 80% do conteúdo do livro, quem escreveu foi ela. Eu falo que eu sou um contador de história. Assim não, assim é uma escritora, que a gente chama de literata. É uma pessoa que trabalha com a palavra com elegância e com conteúdo. O conteúdo dela em relação aos temas que ela trata, a questão da mulher, por exemplo, a questão da história da família, dos vários movimentos sociais no Brasil, os estudantes, etc. Ela canta com uma elegância. E as questões femininas, eu vou deixar para o leitor, para a leitora, né, descobrir. E assim, de um ponto de vista de gente que a gente chama assim de libertador, uma pessoa que quer ver a liberdade do ser humano, o desenvolvimento, o progresso do ser humano no sentido amplo da palavra e não o contrário. O lançamento será um evento literário musical com transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram, também com a participação dos músicos Victor Mendes e Del Lopes, Mariane Matoso e Bruno Condé e o ator Caio Merceguel. O livro Diálogos da Pandemia pode ser adquirido por R$40 através do endereço @si.borges.1.